Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao meu blog On The My Bus com a Paulinha. Eu já não fazia blog já há uns 5 dias, porque eu estive com gripe, fiquei sem voz e não estava em condições para falar. Deixei-vos aí uma imagem hoje espetacular do mar. Eu adoro água, eu adoro o mar. Eu, se pudesse, já estava dentro d'água, mas estou aqui no trabalho e então estou na minha pausa e vou aproveitar para então continuar então com o nosso livro. Os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, não esquecendo. Eu não deixei título no vídeo anterior, mas o título que eu vou deixar então, o tema que eu vou falar hoje é como estimular o sexo oposto. Como é que nós devemos estimular o sexo oposto? Ou como é que nós estimulamos o sexo oposto? Deem as vossas opiniões, como é que acham que deve ser feito? Eu vou expressar aqui a minha opinião. Eu concordo com o que o livro diz. E vou então dar aqui a minha opinião quanto ao estimular. Portanto, os homens são de Marte, as mulheres são de marcianos, os homens, sentem-se estimulados e revigorados quando são necessários, quando se sentem úteis. As venusianas e as mulheres, neste caso, sentem-se estimuladas e revigoradas quando são acarinhadas. Portanto, acho que estamos todos de acordo. Mas para tentar perceber estes dois mundos, antes de estes dois mundos se encontrarem, eles viviam de forma separadas, portanto, Marte e Vênus. E nós sabemos que em Marte os nossos marcianos tinham hábitos eram muito introvertidos, eram antissociais, não gostavam de partilhar informações, portanto fecham-se nas suas cavernas, cada um resolve o seu problema e o problema dos outros não lhes diz respeito. Isso fazia com que eles se sentissem deprimidos. Eles estavam constantemente deprimidos porque necessitavam sempre de se sentirem úteis. Eles precisavam, então, quando não se sentiam úteis, retrocediam e então regressavam às suas cavernas e ficavam ao tempo necessário a refletir e a tentar encontrar soluções para combater essa inutilidade que eles estavam a sentir naquele momento. Foi então que dos marcianos teve a ideia e a curiosidade de tentar perceber o que é que estava para lá das estrelas e, ao construir o telescópio, descobriu um mundo novo que suscitou imensa curiosidade pelas sensações que criou dentro dele. Partilhou com os restantes marcianos do planeta e, de repente, a depressão de todos desapareceu porque todos tinham um objetivo: começar a construir formas de naves espaciais para se deslocarem ao planeta Vênus, para conhecerem e verem a forma de vida daqueles seres que lá habitavam. Portanto, tudo isto fez com que eles se sentissem novamente revigorados e estimulados e saíram então da depressão porque sentiram-se úteis. E então, com essa utilidade, tiveram aquele objetivo. Portanto, eles têm que se sentir úteis nas relações. No caso das nossas venusianas, temos o lado oposto, não é? Portanto, elas sentiam-se deprimidas, elas não se fechavam, elas eram mais extrovertidas, elas precisavam de comunicar, elas precisavam de falar sobre os seus problemas, partilharem ideias, partilharem as emoções, tentarem encontrar soluções umas para as outras. Portanto, o convívio era extremamente importante para elas e o expressar os seus sentimentos é fundamental nas suas relações, mas ao mesmo tempo não chegava, elas sentiam intuitivamente que precisavam de mais, então precisava de algo que as estimulasse, que as acarinhasse de uma forma diferente. Então ficavam deprimidas porque
começaram a sentir que aquela união não chegava, queriam mais. Foi então que, intuitivamente, entre elas, começaram a imaginar e a partilhar ideias de homens fantásticos, seres que iriam aparecer na vida delas, que iriam fazer delas as deusas e que elas realmente mereciam, dar-lhes toda a atenção, todo o carinho, todo o amor, iam protegê-las e elas começaram a idealizar aquela imagem, e ao idealizarem aquela imagem, a partilharem as ideias umas com as outras, sentiram-se tão bem, tão estimuladas e tão revigoradas que começaram-se a preparar para a chegada daqueles seres imaginários. Isso fez com que elas saíssem daquela depressão. Mal elas sabiam que eles realmente iriam chegar ao planeta delas. E como é que isto acontece? Como é que a faísca do amor acontece? É muito simples. Tudo acontece com um vislumbre. Portanto, eu acho que a base está num bom relacionamento. Não é? Eles primeiro viram, não é? Viram, admiraram. Portanto, os marcianos admiraram aqueles seres através dos seus telescópios, sentiram curiosidade e foram ao planeta delas. Ao olharem-se ao admirarem-se uns e outros, portanto, ambos os sexos, não é? A admiração foi o primeiro sentido de ambos os seres. Isto é, tudo começa então com um único sentido, a visão. Então, nós somos dotados do dom da visão, não é? Para vermos. E ao vermos, nós comunicamos. O nosso olhar comunica. Como é que ele comunica? Pela admiração. Isto é exatamente o que acontece connosco, marcianos e venusianas. Tudo começa com o primeiro olhar. Nós olhamos. Nós vemos, estamos num grupo de pessoas e há uma pessoa que nos chama a atenção. Qual é o primeiro sentido? A visão, a admiração. Então nós vamos admirar o quê? Vamos admirar o seu jeito, a sua forma de falar, a sua forma de ser, as características físicas, psicológicas, o que é que nos está a chamar naquela pessoa. Isto tudo por pensamento. Nosso cérebro começa ali a falar, mas a boca não se abre. E a visão cruza-se uma com a outra. As pessoas estão à nossa volta, mas nós nem sequer estamos a prestar sentido. Nós estamos a olhar para aquela pessoa e a nossa imaginação, aquilo voa, aquilo navega. Fazemos ali um filme fenomenal. E aqui é que está a magia. Meninas, nós transmitimos o nosso pensamento, não é? Por vibrações. E essa vibração é captada por aquela pessoa que está a olhar para ti no mesmo momento em que tu olhas para ela. Vocês estão em sintonia. Não é? Nós damos importância, damos ênfase àquela pessoa pela visão e ao mesmo tempo estamos a pensar assim: ei, olá, tu aí, tudo bem? Tu és muito interessante, eu até gosto do teu estilo. Nós combinamos bem, e que tal se bebêssemos um copo um dia destes? O que é que tu achas? Isto tudo por pensamento. Ele capta, portanto, eles têm assim umas antenas, os nossos marcianos têm assim umas antenas invisíveis, eles captam essa vibração e a mensagem é passada. E aí é que acontece a magia. Tudo começa com o primeiro olhar. A seguir vem o conhecimento. O conhecimento traz respeito. Conhecer a pessoa, como é que ela é, a forma de ser. E vem o respeito, nasce o respeito. E quando a admiração e o respeito crescem, eles unem-se e começam a criar ali uma bolinha, uma bolinha ali. Lá dentro tem uma bolinha, um espaço aqui dentro. É onde o amor começa a florescer e a crescer. Porque depois da admiração, do respeito, nasce o amor. E isto é preciso estar sempre a cultivar. Por isso é que eu digo e friso aqui muitas vezes,
Meninas, continuem a admirar os vossos marcianos, porque é assim, porque depois de nós conhecermos, nós deixamos-nos, distraímos-nos e com a nossa forma de vida, com a celeridade da nossa forma de vida e com a falta de tempo que nós temos para estar um com o outro, não é? Porque é o trabalho, é os filhos, é as despesas, é demasiadas preocupações na nossa vida que mexem connosco. E como nós chegamos a casa e não sabemos comunicar, vem a desilusão. E o que é que acontece quando a mulher quando a venusiana e o marciano estão desiludidos? Afastam-se. A venusiana deixa de transmitir o olhar de admiração e vem a desilusão. Ele deixa de captar o olhar de admiração dela e sente-se um inútil, não é? Então aí começam as discussões. As discussões, o que é que traz? Más palavras, ataques, acusam-se, porque tu és assim, porque tu és assado, porque tu deixas a gaveta aberta, porque deixas a gaveta fechada, porque tu não me vens ajudar, porque tu não me ouves, porque tu me tentas mudar, porque não sei das contas, porque as discussões, porque a admiração. Então é aí que começa tudo a desmoronar. É quando a admiração termina, porque nós, venusianas, deixamos de admirar o nosso companheiro e vamos encontrar todos os defeitos do mundo. E ele sente-se um inútil e vai-nos atacar, da mesma forma como que nós estamos a fazer com eles. Eu acho que todos nós vimos esta história dentro da nossa casa. E é isto que acontece. E quando a admiração começa a desaparecer, ela começa a ir embora, vai embora o respeito. E aí sim, quando a admiração e o respeito acabam, o amor termina. E a ruptura é iminente. Como é que nós podemos evitar isso? Meninas! Admirem os vossos companheiros. Olhem para eles com o sabor da primeira vez. Eles precisam de sentir essa vibração de vós. Sempre. Eles precisam de sentir esse carinho, essa admiração. Ela tem que ser constante na nossa união. Quando falha, quando começa a falhar essa admiração, então, meninos, o diálogo, aprendam a dialogar com as vossas companheiras. Falem com elas, não virem costas. Não se fechem nas cavernas, não fiquem deprimidos. Isso é o pior que vocês fazem, virar costas. Virar costas é abandonar, ela vai se sentir abandonada quando vocês fazem isso. E não é isso que elas querem vos ouvir. Falem com elas de forma carinhosa. Lembrem-se da primeira vez que vocês se viram, o que é que atraiu em vocês. Quando nós apercebemos então que essa admiração começa a falhar e ainda há respeito, cultivem, arranjem formas de cultivar essa admiração, não sei como, cada um com a sua, mas se valer a pena, não olhem para trás. O estimular está aqui. Isto é que estimula o relacionamento. Comunicação, diálogo, respeito, admiração, amor. A palavra amor é isto tudo, no fundo. Este atestado de inutilidade, que às vezes nós passamos, e eu passo, venusianos, isto tem uma razão de ser, não é? Reparem numa coisa, nós somos de mundos diferentes. Os marcianos são individualistas, não é? São competitivos, portanto, para eles o ganhar é ganhar e ponto final. Ele até pode ser o meu melhor amigo, mas eu tenho que ganhar. Se ele perder, para mim tanto me faz, tanto me vejo. E eu tenho que ficar em primeiro, segundo e terceiro e acabou. As venusianas não, as venusianas eu vou jogar para ganhar, mas se a minha companheira ficar à minha frente, olha, fico feliz por ela.
Ainda bem, ainda dou força, fico feliz por ela. É esta as nossas diferenças. E a ideia de a união dos dois mundos é esta mesmo. É nós, venusianas, aprendermos algumas das características dos marcianos e os marcianos aprenderem algumas características das venusianas. Mas o ADN fala. Elas são dotadas da intuição, então elas são um bocadinho mais rápidas. Então o que é que aconteceu comigo? Eu vou usar-me na primeira pessoa, aqui no meu blog. Agora vou pôr a minha opinião pessoal e vou usar-me. O que é que aconteceu comigo? Porquê que eu deixo de estimular os meus companheiros? Muito simples. Porque eles me desiludem. E desiludem-me como? Porque eles não são tão rápidos a aprender como eu. Primeiro, começa por aí. Okay? São mais lentos. E essa lentidão, a mim, eu ainda não sei lidar, eu sou sincera, não sei lidar com essa lentidão. Não é defeito. Eu não estou a dizer defeito. Eu não estou a falar de defeitos. Todos temos as nossas qualidades e todos nós levamos o nosso tempo para aprender. Só que uns são mais rápidos e outros são mais lentos. Por isso, simplesmente. E o meu ADN é um bocadinho rápido. Eu já não me considero uma venusiana a 100%. Eu já sou uma mestiça. Né? Eu sou uma mestiça, sou uma venusiana com ADN já marciano. E porquê? Eu tive três relações efetivas, não é? 3 pessoas diferentes, completamente diferentes, estiveram na minha vida. O meu marido, o meu segundo companheiro, que é o pai do meu Francisco, e o meu terceiro companheiro, pronto, que foi meu companheiro durante 7 anos, e a relação terminou. E estas 3 personalidades são personalidades completamente diferentes. Não é? Eu quando casei, eu casei nova, era tudo novo, e o casamento se constrói à base de alicerces. E o meu alicerce deveria ter uma base sólida, mas a minha construção não foi numa base sólida. E logo de início, por não ter sido numa base sólida, o desfecho era iminente, o divórcio. Era certo. Pronto. E na primeira relação eu posso dizer que eu olhei para trás, portanto, eu tentei fazer aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vi na minha mãe, no meu pai e aquilo que eu via nos meus tios. Por isso é que eu digo, atenção que vocês estão a ser observados. É o que eu vi, tentei aplicá-lo no meu casamento. Claro que eu fui educada numa base de a mulher tem que saber fazer tudo, tem que saber ser organizada, ser limpa. Era importante ser limpa, era importante saber cozinhar, saber... Pronto. Eu fui educada nessa base. A mulher tem que saber tudo. A mulher tem que saber tudo, tem que saber tudo. E depois é assim, foi educada numa família em que as mulheres sempre trabalharam. Os meus avós, ambos, foram imigrantes, foram para o Brasil e as mulheres ficaram. Tiveram que se desenrascar sozinhas. Eles vinham, faziam filho, não é? Ou as coisas assim, tornavam a ir e elas tinham que orientar, não é? Ali sozinhas. E então criavam filhos, criavam casa, criavam um lar, faziam tudo. Eram mães e pais, eram tudo. E eu fui criada, eu vi isso. Então, a mulher na minha família, na minha casa, é completamente independente. Ela faz tudo sozinha. Ela teve que aprender tudo sozinha. Mas eu não fiquei por aqui. Eu tive uma infância, não é? A minha irmã ia para a escola, as minhas primas eram mais velhas que eu para a escola, eu ficava sozinha. Não é? Eu ficava sozinha e não tinha ninguém. Houve momentos que eu precisava de alguém e não as tive. Não tinha ninguém. E a filosofia era calar e aguentar e guardar segredos e não contar a ninguém, porque senão ficava de castigo, ou então apanhava, não é? Então a base era: faças o que fizeres, certo ou errado, tu calas-te bem caladinhas, metes no teu canto e não se passou nada. Isto foi filosofia da minha vida ao longo dos anos. O que é que isto veio a marcar nos dias de hoje? Eu deixei de contar com as pessoas, portanto,
eu não peço ajuda a ninguém. Eu não consigo pedir ajuda a ninguém, porque eu aprendi a não pedir ajuda a ninguém. Porque eu estive sempre, não estive sozinha, mas no meu subconsciente eu estive sempre sozinha. Eu não consigo pedir ajuda. Nas minhas 3 relações, isto foi base. Foi base. Em que eu passei a testar de inutilidade, porque eu não pedia ajuda aos meus companheiros. Eu tive situações em que, já fizeste tudo. Dizias que eu vinha-te ajudar. Mas no meu pensamento, quando a pessoa me dizia isso, eu disse, se tu quisesses ajudar, ofereceste. Eu não dizia. O som não saía da minha boca. Era por pensamento. Tu ouviste, estavas a ouvir, ouvias o aspirador, ouvias a vassoura, ouvias a arrumar, ouvias a bater portas, ouvias a mexer, ouvias a lavar. A tua obrigação era chegar perto de mim e dizer assim, olha, precisas de ajuda? Queres que eu te ajude? E eu dizia, olha, então faz isto, então faz aquilo, então se não te importas vai fazer aquilo. Mas a pessoa não se oferecia. Então a pessoa não se oferecia, eu também não pedia. Porque eu, quando vejo alguém a fazer isto ou aquilo, eu ofereço-me, ou eu faço voluntariamente. Eu não espero que as pessoas me digam, eu vou e faço, ou dou. Sou voluntária. E o que é que eu espero? Que as pessoas façam o mesmo que eu. Só que isso não acontece. As pessoas não vão fazer o mesmo que eu, porque elas, cada um, e é isso que eu tenho que respeitar, cada um é como é. E é tal respeito das diferenças. E eu estava à espera que eles fizessem o mesmo que eu e não fazia. Isso causava, dentro de mim, desilusão. Isso desiludia-me, mas desiludia-me de uma forma. Eu tentava não transmitir, mas os olhos transmitem tudo. E eu transmitia involuntariamente este atestado de inutilidade, porque eu fazia tudo. Eles chegavam, estava tudo feito. Eles chamasses, eu vinha-te ajudar. E eu disse, pois, mas para isso tu ofereceste, vinhas voluntariamente. Eu não tenho de estar a pedir nada. Vivemos na mesma casa, as coisas estão para fazer, então temos que fazer os dois, sem pedir nada um ao outro. Isto é o meu pensamento, mas no pensamento do meu companheiro, não. O ADN dele obriga-me a pedir, mas eu não sei disso. E eu não sei disso. Então, como não há comunicação, porque não há comunicação verbal, ele não sabe aquilo que eu estou a pensar e eu não sei a forma como ele age, não é? Estamos neste impasse e causa a desilusão. Então eu deixo de transmitir a utilidade. Automaticamente a admiração começa a desaparecer nestes pequenos pormenores, que são pequenos, mas são enormes. E depois tem as características. Portanto, eu no meu casamento, é como eu estava a dizer, a base era da filosofia que eu vi na minha infância com os meus pais, com os meus avós, que não era... Atualmente eu acho que está completamente desatualizada, não é? Porque a minha avó, por exemplo, dou-vos o exemplo, que a minha avó não se levantava da mesa, ou não começava a comer se o meu pai não começasse a comer, ou o meu avô, não é? A minha avó não se levantava da mesa se o homem não se levantasse primeiro. Portanto, esta filosofia, nos dias de hoje já não acontece, não é? E então eu acho que tinha uma relação assim mais submissa. Pronto, quando acabou o casamento, eu já cresci, não é? Já comecei a criar a minha identidade pessoal, não é? No meu segundo relacionamento eu já ia com o pé atrás, não é? A confiança já não era total, eu já não confiava naquela pessoa a 100%, estava nos 50%. E mesmo assim, sabe Deus. E depois veio uma relação um bocado possessiva e como é que eu hei de dizer? Ciúme. Possessão e ciúme. Uma explosão, uma relação. Possessão e ciúme, então, é explosivo. Esqueçam. Nós não somos posse de ninguém. Okay? Não há que haver ciúmes numa relação. Não tenham ciúmes numa relação. Isso é doença. Okay? A minha terceira relação era aquela que eu acreditei.
o meu coração deu tudo mesmo. Eu confiei naquela pessoa, eu amei aquela pessoa, mas amei-a exatamente como ele era. Né? Ele era completamente o oposto de mim. O que ele tinha a mais, eu tinha a menos. O que eu tinha a mais, ele tinha a menos. Portanto, esta coisa dos opostos se atraem é real. O oposto, porque a atração era incrível. Era fenomenal. O choque é que eu sou um bocadinho marciana. Eu não era tão venusiana, portanto, eu era um bocadinho sabichona, eu era um bocadinho conserta tudo, extremamente independente, mas eu respeitei aquela pessoa, não é? E é isso que eu não consigo, porque isto foi uma situação que ainda está um bocadinho quente cá dentro e que eu ainda não sei explicar. E eu não consigo explicar ainda esta situação. Eu não consigo explicar porque, neste caso, eu não tenho, o meu companheiro é um marciano, mas daqueles marcianos depressivo, não é? Que está naquela caverna e cisma que não sai daquela caverna por nada deste mundo. Aquilo que eu aprendi com ele, aprendi com muita rapidez, só que aí está aquela coisa, ele não me acompanhou. Ele deve ter aprendido alguma coisa comigo, gostou, mas não quer aplicar aquilo que aprendeu comigo de maneira nenhuma. Não sei, talvez porque o faça sentir fraco, não sei. Não faço ideia, porque esta pessoa cisma em não comunicar, em não libertar-se desta depressão, deste mundo deprimente. E eu não, eu evoluí. Portanto, eu aprendi o que tinha a aprender tudo com ele, a sabichonice, o consertar tudo. Portanto, o que eu tinha a aprender com os meus companheiros, eu aprendi tudo. Que eu estava atenta e aprendi tudo. O problema é que eles não me acompanharam, portanto, eles foram mais lentos, eu fui mais rápida. Eu acho que é isto, mas não devo dizer que acaba com um bocadinho com as relações, que determina a continuidade das relações. Eu vou usar aqui um termo que eu acho feio, extremamente vulgar, e quero deixar aqui. Olhem para mim, eu sou uma gaja marciana, sou uma venusiana, mestiça, venusiana, com ADN marciano, uma gaja, é? Feio, este termo é feio, mas sou uma gaja com classe e extremamente inteligente. Okay? E como eu, existem muitas gajas assim, com classe e inteligentes, que merecem ser respeitadas exatamente como elas são. Se eu passei atestados de inutilidade, foi sem intenção. E eu falhei no que toca, eu falhei. E peço desculpa por ter falhado nesse sentido. Quero deixar aqui à parte. Tudo passa, não é? A dor, a tristeza, as angústias, as dificuldades, a vida, não é? Porque ela também passa. Nós também um dia vamos morrer. Nós envelhecemos. Tudo passa. Mas há uma coisa que não passa. Nunca. E eu friso esta frase. Deus é infinito. Deus, segundo a minha educação, é amor. Então, se o Deus é amor e é infinito, é eterno. Então, o amor é eterno.
meus amores, o amor não passa. Nem nesta encarnação, nem nas próximas encarnações. Portanto, ele vai estar sempre connosco. Portanto, se há sentimento de amor, ele nunca vai passar. Nunca. Não esperem dizer, queimou, acabou. Não. O amor não passa. Nunca passa. Ele vai connosco para toda a eternidade, seja lá o que isso for ou o que isso significa. Vou deixar aqui a frase de reflexão. É um bocadinho forte. Dizem que nós só damos valor às pessoas quando elas saem da nossa vida. Não, eu não concordo com isso. Nós damos valor às pessoas quando elas estão na nossa vida. Damos sim, e sabemos o valor delas. Só não sabíamos é que um dia poderíamos perdê-las. Ok? Um bem-aja a todos. Fica aqui uns votos de muita paz e um excelente fim de semana para todos vocês. Bem-aja a todos. Até o próximo vídeo.